O melhor jogador do mês da Ligue 1 começou no banco de reservas. Sim, foi exatamente isso que aconteceu com o Endrick no Olympique Lyonnais. E o que torna essa história ainda mais curiosa é que poucas pessoas perceberam um detalhe importante que aconteceu minutos antes da partida. Minutos antes da bola rolar, o jovem brasileiro entrou no gramado. Mas ele não entrou para aquecer. Ele entrou para receber um prêmio especial. Nas mãos dele estava o troféu de melhor jogador do mês da Ligue 1. E isso já seria algo impressionante. Mas existe um detalhe que torna tudo ainda maior. Esse foi o segundo mês consecutivo em que Endrick venceu esse prêmio. Ou seja, durante 2 meses seguidos, o jovem brasileiro foi considerado o melhor jogador de toda a Liga Francesa. A torcida aplaudiu. O estádio inteiro reconheceu o momento do atacante. Parecia o início de mais uma grande noite para Endrick. Mas poucos minutos depois, veio algo que ninguém esperava. Quando as escalações oficiais foram divulgadas, um detalhe chamou a atenção imediatamente. Endrick não estava entre os titulares. Sim, o melhor jogador do mês da Liga Francesa começaria o jogo no banco de reservas. E isso levantou uma pergunta imediata. Por quê? Antes da gente continuar essa história, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha as principais histórias do futebol europeu e dos brasileiros que estão brilhando lá fora. Agora vamos entender o que pode estar por trás dessa decisão. A escolha foi do técnico Paulo Fonseca. Ele decidiu iniciar a partida contra o Paris FC com uma formação diferente. Mas para entender essa decisão, é preciso olhar para o momento atual do Lyon. Porque algumas semanas atrás, o clube vivia uma fase completamente diferente. Durante um período impressionante da temporada, o Lyon simplesmente dominou seus adversários. Foram 13 vitórias consecutivas. 13 jogos seguidos vencendo. Uma sequência que colocou o clube entre os times mais fortes do momento. A confiança estava no auge. Os resultados apareciam, e Endrick era um dos protagonistas dessa fase. Mas no futebol, as fases podem mudar rapidamente. E foi exatamente isso que aconteceu. Nos últimos jogos, o Lyon começou a enfrentar dificuldades. Aquele time que parecia imparável, de repente começou a tropeçar. Agora o clube soma 4 partidas seguidas sem vencer. São 2 empates e 2 derrotas. E um desses resultados teve um impacto ainda maior, porque o Lyon acabou sendo eliminado da Coupe de France. O adversário era o RC Lens. O jogo terminou empatado no tempo normal, e a decisão foi para os pênaltis. Nas penalidades, o Lens levou a melhor, e o Lyon acabou eliminado da competição. Uma derrota que mexeu com o ambiente da equipe. Foi justamente nesse contexto que veio a decisão de deixar Endrick no banco. Mesmo sendo o melhor jogador do mês da Liga Francesa, mesmo vivendo grande fase individual, ele começaria a partida como reserva. Dentro de campo, o jogo contra o Paris FC começou equilibrado. As 2 equipes disputavam cada lance. Nenhum dos lados conseguia dominar completamente a partida. E aos poucos, a tensão começou a crescer, porque o Lyon precisava reagir. A sequência sem vencer já estava incomodando, e a torcida esperava uma resposta. O jogo seguiu intenso, mas o placar continuava apertado. No final das contas, a partida terminou empatada em 1-1. Mas antes disso, veio o momento que muitos torcedores esperavam. Na segunda etapa da partida, o técnico Paulo Fonseca tomou uma decisão. Ele olhou para o banco e chamou Endrick. O jovem brasileiro finalmente entraria em campo. Naquele momento, a expectativa da torcida era enorme, porque quando um jogador vive o momento que Endrick vive, sempre existe a sensação de que algo especial pode acontecer. A torcida se levantou, o estádio reagiu, e todos esperavam que o atacante pudesse mudar o jogo.
mas o empate permaneceu no placar. E com isso, o Lyon ampliou sua sequência sem vencer. Agora são 4 jogos seguidos sem vencer. O que levanta uma discussão interessante. Será que a decisão de começar com o Endrick no banco foi apenas uma escolha tática? Ou será que o técnico está tentando mudar algo dentro da equipe para quebrar essa fase difícil? Uma coisa é certa. Mesmo começando no banco pela primeira vez desde que chegou ao Lyon, Endrick continua sendo um dos jogadores mais importantes da equipe, e a expectativa em torno do jovem brasileiro continua enorme. Agora fica a pergunta para os próximos jogos. Endrick voltará ao time titular? Ou veremos novas mudanças na equipe? E na sua opinião, foi correta a decisão de deixar Endrick no banco? Comenta aqui, quero saber a sua opinião.